A gente sempre vê os professores lutando, e com toda a razão, por salários mais dignos. É uma luta super justa. Mas e a luta pelas escolas que estão literalmente caindo aos pedaços ao redor deles? Pois é, tem um quebra-cabeça bem no centro da educação pública brasileira. E é ele que a gente vai tentar montar hoje. Essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa. Por que aquela mesma energia, sabe, aquela garra das negociações salariais, parece que não se aplica na mesma medida para a falta de biblioteca, para uma parede mofada ou para a falta de apoio para os alunos com necessidades especiais? Tem alguma coisa aí, uma história que não está sendo contada nas manchetes. Ok, então, vamos lá. O nosso roteiro é o seguinte. A gente começa com esse tal de paradoxo do silêncio, depois mergulha num retrato do abandono, analisa a luta seletiva, e aí a gente vai fundo na causa disso tudo, o esgotamento e a crise de pertencimento. E claro, a gente termina vendo como dá para reconstruir a comunidade escolar. Vamos começar indo direto ao ponto, a ideia central aqui. A de que o foco quase total no salário, que, de novo, é super importante, talvez seja na verdade um sintoma. Um sintoma de uma crise muito mais profunda, uma crise de identidade e de comunidade dentro da escola. E é exatamente isso que a análise sugere. Aquilo que não é gritado nos protestos acaba dizendo muito. Sociologicamente, isso pode indicar uma desconexão. É como se o professor se visse como um funcionário de uma categoria, sabe? E não como um dos pilares daquele projeto, corresponsável pela escola inteira, junto com os alunos e suas famílias. E para a gente entender o tamanho desse silêncio, primeiro a gente precisa escutar o barulho. O barulho ensurdecedor dos problemas estruturais que são ignorados. Vamos dar uma olhada na dimensão das coisas que geralmente não viram a pauta principal dos protestos? Pensa nesse número aqui, ó, 57%. É isso mesmo, mais da metade das salas de aula públicas do país são inadequadas. Isso não é um caso isolado, é a realidade de muita gente. É o lugar onde o aprendizado deveria acontecer, mas que, na prática, muitas vezes, o que oferecem é mofo, goteira e carteira quebrada. E o problema vai muito além das paredes da sala de aula. 52%. Mais da metade das escolas públicas não tem um espaço que é, assim, o básico para pesquisa e para o conhecimento, uma biblioteca. Fica a pergunta, né? Como a gente pode sequer sonhar em formar leitores sem dar acesso a livros? E esse dado aqui mostra um problema humano gravíssimo. Só 6,1% dos professores têm formação continuada para lidar com alunos com necessidades especiais. O Brasil fez o certo em matricular esses alunos em classes comuns, claro, mas sem o preparo, sem a ferramenta certa, a gente cria o que se chama de inclusão excludente. O aluno está lá, na sala, mas o suporte que ele precisa para aprender de verdade, esse não está. Pois é, tudo isso nos traz de volta para a nossa questão principal. Se os problemas são tão gigantescos e tão variados, por que as pautas de luta parecem tão focadas? Vamos tentar entender isso melhor olhando para as demandas oficiais dos sindicatos. E antes da gente ver os dados, a gente precisa entender um conceito-chave: corporativismo. E olha, isso não é um xingamento, tá? É um termo técnico. É quando a luta de um sindicato se concentra muito nos ganhos do seu próprio grupo profissional, em vez de abraçar uma agenda de transformação mais ampla para a educação, para a sociedade como um todo. E os números são bem claros. Olha só, dados de 2023. 64% das greves pediam pagamento do piso salarial. Agora compara isso com os 20% que tinham como pauta a infraestrutura da escola. A luta por um salário justo domina, e domina muito. A questão não é se essa luta é legítima, porque ela é, e muito. A questão é, o que essa prioridade toda nos diz sobre o sistema? Agora, seria muito fácil e até meio injusto dizer que esse foco é só uma escolha ideológica dos professores. A verdade é que existe uma razão muito material e profundamente humana para isso. Muitas vezes, o silêncio é só o resultado do esgotamento puro e simples. E esse número aqui é assustador. 71%, 7 em cada 10 professores se sentem estressados pelo excesso de trabalho. Isso não é uma exceção, gente. É praticamente uma epidemia silenciosa que toma conta da profissão. É o custo humano de fazer a máquina continuar girando. Então, o ponto central é este. As próprias condições de trabalho acabam virando uma espécie de tecnologia de desmobilização. Pensa bem, jornadas exaustivas, a insegurança de ser um contratado temporário, a energia que sobra para lutar por algo além da própria sobrevivência e de dar conta do recado é quase nenhuma. Simplesmente não sobra fôlego. E é aqui que todas as peças do nosso quebra-cabeça começam a se encaixar. Todos esses pontos que a gente viu, o silêncio, a luta focada, o esgotamento, tudo isso aponta para uma ideia central, uma baita crise de pertencimento. O remédio para essa crise seria o que a fonte chama de consciência de pertencimento.
É aquela sensação de que a escola não é só um local de trabalho ou um serviço que se consome. É um projeto comum. Um lugar onde todo mundo se sente parte e pelo qual todo mundo é responsável. E essa tabela aqui deixa a diferença claríssima. De um lado, a gente tem a escola como uma prestadora de serviço. Nela, o professor é um funcionário isolado e os pais são clientes. Esse modelo, naturalmente, leva a uma identidade mais corporativista. Do outro lado, a gente tem a escola como um centro comunitário, onde todo mundo é parceiro na construção. É nesse segundo modelo que a luta por uma biblioteca ou por uma sala de aula melhor se torna tão importante quanto a luta pelo salário. Certo, o diagnóstico está feito. E agora? Como a gente sai disso? A análise não para no problema. Ela também aponta para uma visão bem prática e, o mais importante, esperançadora. Vamos ver qual é o caminho para sair do isolamento e chegar na integração. E o caminho passa por coisas bem concretas. Gestão democrática, por exemplo, não é só uma expressão bonita. É dar voz e poder de verdade para todo mundo. É abrir as portas da escola para ela respirar o ar da comunidade, usando o que o bairro tem de bom nos seus projetos. E, claro, é entender que a educação não acontece só dentro de quatro paredes. Para fechar, a gente fica com essa reflexão muito poderosa do Paulo Freire. O silêncio, que nasce do cansaço e do isolamento, acaba sendo um instrumento de domesticação, porque ele meio que aceita o estado das coisas. Já a construção de uma consciência de pertencimento, que junta todo mundo numa luta comum pela escola em todas as suas dimensões, bom, é isso que pode transformar a educação de verdade num instrumento de libertação. A pergunta que fica no ar é: qual desses instrumentos a gente está ajudando a construir?